começou na sexta-feira passada, era quase fim de semana, e James estava pronto para isso. Quando o sinal tocou, ele saiu correndo da sala de aula e foi para casa. Ele tinha grandes planos para o fim de semana, então estava animado para ir para casa. No caminho para casa, algo estranho aconteceu. James estava andando em suas partes favoritas da rota de volta para casa. Era muito bonito com as montanhas verdes ao fundo e o som do relaxante rio flutuante. Essa sensação relaxante mudou quando de repente ele ouviu um som alto vindo do rio. James decidiu dar uma olhada de onde ele ouviu o som vindo. Quando ele se fechou no rio, ele vê um cachorro preso nos galhos do rio. O pobre cão não conseguiu sair dela. James não hesitou e decidiu agir. James viu esse cão inofensivo entrar em pânico enquanto quase se desenhava. James não teve que pensar duas vezes, pois imediatamente pulou no rio para resgatar o cachorro. Enquanto estava no rio, percebeu que não seria fácil libertar o cachorro. O cachorro estava completamente preso nos galhos. Depois de muito tentar, James finalmente solta o cachorro. Ele puxa o cachorro para fora do rio. O pobre cachorro estava exausto. Quando ele colocou o cachorro no chão, ele se recusou a andar, então James viu algo muito chocante. Quando James e o cachorro saíram da água, James imediatamente notou algumas manchas estranhas na barriga do cachorro. Ele nunca tinha visto um cachorro com essas manchas estranhas antes, então decidiu ajudar esse cachorro inofensivo. James levou o cachorro com ele para sua casa. Assim que James chegou em casa, ele pensou que poderia tirar as manchas limpando. Mas depois de limpar o cachorro, as manchas não teriam desaparecido. James não sabia o que poderia estar acontecendo, então decidiu procurar respostas na internet. James ficou subitamente perturbado quando seus pais chegaram em casa. Eles viram o cachorro deitado em sua cama, e não parecia nada bom. Eles ficaram muito zangados com James por trazer um cachorro naquela condição para dentro de casa. O cachorro não era bem-vindo na casa dos pais. Os pais de James não estavam felizes com essa situação em sua casa. Eles não queriam um cachorro imundo com doenças sérias óbvias ou qualquer outra coisa. Eles simplesmente não o queriam em casa. James se sentiu impotente porque não podia simplesmente colocar o cachorro de volta na rua nesse estado. James começou a implorar a seus pais para ajudar o pobre cachorro. Ele explicou que encontrou o cachorro todo preso nos galhos do rio e ninguém o estava ajudando. Os pais viram o quanto James se importava com o cachorro e finalmente cederam e decidiram ajudar James. James e seus pais foram pesquisar na internet, mas não conseguiram encontrar nada na internet semelhante ao que o cachorro tinha. James continuou insistindo em ajudar o cachorro. O pai de James, Rick, então, decidiu levá-lo ao veterinário para que ele pudesse dar uma olhada. Eles foram ao veterinário em alta velocidade, pois a condição do cachorro piorou durante a viagem. Eles tiveram que chegar lá rapidamente porque este cão precisava de ajuda e ser salvo de sua dor insuportável. Rick dirigiu o mais rápido que pôde, ignorando possíveis multas. Eles correram para o veterinário. Assim que chegaram, o assistente veterinário disse-lhes que tinham de marcar uma consulta. Rick explicou que o cachorro estava em péssimas condições e precisava de ajuda imediatamente. Quando a assistente veterinária viu as manchas estranhas no cachorro, ela entendeu a urgência e chamou o veterinário. O veterinário veio buscar o cachorro e já viu que esse cachorro precisava de ajuda imediata. Ele perguntou a James de onde esse cachorro veio, e James explicou onde ele o encontrou. O veterinário não hesitou e pegou seu equipamento e começou seus testes no cachorro. O veterinário tem muita experiência depois de anos ajudando cães, mas ficou chocado quando viu as manchas estranhas na barriga do cão. Em todos esses anos, ele nunca tinha visto algo assim antes. Ele disse a Rick que isso poderia ser algo muito ruim. Depois de fazer vários testes no cão, ele não conseguiu obter resultados sólidos sobre o que poderia estar errado com ele. O veterinário diz a James e seus pais que ele precisa fazer alguns exames especiais no cachorro para descobrir do que ele está sofrendo.
O veterinário levou o cachorro ao laboratório para fazer alguns exames especiais. Depois de um tempo, o veterinário voltou para James e seus pais e disse que os resultados deveriam demorar alguns dias para retornar. Quando James quis pegar o cachorro, o veterinário disse que o cachorro não tinha permissão para sair do laboratório. James e seus pais estavam confusos sobre por que o cachorro não podia voltar para casa, mas aceitaram o pedido do veterinário. Alguns dias depois, Rick recebeu uma ligação do veterinário: "Você precisa descer imediatamente, os resultados estão de volta." Rick liga para sua esposa Emma e diz a ela para pegar James na escola. Eles tiveram que ir ao veterinário imediatamente. Emma ficou um pouco assustada com o motivo de todos terem que ir ao veterinário. Quando James e seus pais chegaram à clínica veterinária, eles imediatamente souberam que algo estava errado aqui. Eles viram pessoas andando em ternos brancos fechados, e o veterinário parecia muito sério. Ele disse: "Nós temos um problema muito grave." O veterinário fez várias perguntas para James e seus pais. As perguntas eram bem estranhas, era mais sobre onde ele encontrou o cachorro do que sobre os resultados do teste. O veterinário encerrou o interrogatório dizendo que precisava chamar a polícia se James não cooperasse. James está dizendo a verdade. No entanto, o veterinário chamou a polícia e, assim que a polícia chegou, James precisou ir à delegacia para mais interrogatórios. James ficou apavorado com a ideia de ser preso. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Os pais de James estão chorando e implorando aos policiais que não o levem à delegacia. O que ele fez de errado aqui? Ele é apenas um menino de 10 anos que encontrou um cachorro e tentou ajudá-lo. Ele não deveria ser preso por fazer um favor gentil ao cachorro. Infelizmente, a súplica e o choro dos pais de James não ajudaram, e James foi preso e colocado no carro da polícia. Ele olhou seus pais assustados nos olhos quando eles estavam indo embora. Os pais de James ficaram indefesos, vendo seu filho ser preso. James nunca tinha estado em um carro de polícia e ficou impressionado com o que parecia, mas estava especialmente assustado com a sensação de ser preso. Ele começou a fazer todo tipo de perguntas aos policiais sobre o motivo de sua prisão, mas não obteve respostas. Uma vez na delegacia, eles trataram James como um criminoso. Eles foram rudes e o empurraram para a sala de interrogatório. Nenhuma pergunta foi feita, e as pessoas ficaram com raiva olhando para James. Ele então estava sentado sozinho em um quarto escuro e assustador. Então um oficial entrou na sala de interrogatório e começou a fazer perguntas a James. Ele estava perguntando principalmente onde encontrou o cachorro e qual era sua conexão com ele. James explicou que o encontrou no caminho de volta para a casa da escola e nunca viu o cachorro antes. Ele já disse isso mais de 100 vezes. A polícia foi muito agressiva no interrogatório. Então um dos oficiais notou que James estava muito assustado. A polícia decidiu ser aberta sobre a situação em relação a James porque não o via mais como suspeito. Quando James ouviu a razão pela qual o cachorro estava nesse estado crítico, ele ficou chocado. Nos últimos meses, a polícia encontrou muitos cães nas mesmas condições do cachorro de James. Esses cães parecem ter sido alimentados com certas substâncias que devem torná-los cães de combate melhores. No entanto, essas substâncias deixam o cão doente, na maioria das vezes, acabam mortos. Para descobrir quem estava drogando esses cães, a polícia abriu um caso. Este grave crime precisava ser resolvido, mas acabou sendo muito desafiador. Após meses de busca, eles finalmente encontraram sua primeira pista. Durante meses a polícia procurou a organização criminosa responsável pela morte e tortura desses pobres cães. A polícia tinha um suspeito à vista, Cray Johnson. Operações recentes levaram a polícia a Cray Johnson, mas desta vez eles conseguiram as evidências para agir. O líder da organização criminosa se chamava Cray Johnson, também conhecido como Crazy Johnson. Ele era uma figura bem conhecida no submundo. Ele foi detido várias vezes por vários crimes. Eles o temiam muito nas ruas da cidade. A polícia suspeita fortemente que Cray Johnson e sua gangue sejam os responsáveis pelos cães mortos.
Até agora, a polícia não tinha provas para saber o paradeiro da briga de cães e também nenhuma prova para prender a organização criminosa de Cray Johnson. Mas o cachorro de James pode levar a um avanço, pois é o primeiro cachorro vivo. A história extrema desse louco Johnson chocou James. Como você pode tratar esses cães adoráveis assim? Pura tortura. James finalmente apresentou um plano, que surpreendeu os oficiais porque não era tão ruim assim. Eles até decidiram seguir em frente. A polícia decidiu fornecer ao cão um rastreador GPS. A ideia era deixar o cachorro na frente da casa da organização criminosa para atrair o maluco Johnson. Ele deveria levar o cachorro de volta para a luta. A polícia poderia então rastrear o GPS do cão até o evento de luta e pegá-lo em flagrante. O plano foi colocado em ação, e o cão recebeu um rastreador GPS antes de ser deixado perto da casa de Cray Johnson, onde ele estava ativo. Eles esperavam que o cachorro fosse notado e levado por um dos acompanhantes de Cray. A polícia esperou algumas horas, mas nada aconteceu. Mas então, finalmente, eles viram Cray saindo. Imediatamente Cray avistou o cachorro, e era possível ver a confusão em seu rosto. Cray pegou o cachorro e o levou para dentro. Agora era um jogo de espera. Cray levaria o cachorro com ele para o evento de luta. Demorou um pouco até que a polícia visse algum movimento significativo no rastreador GPS. Ele foi para vários locais, a maioria dos quais parecia familiar para a polícia. Mas um local estava no meio do nada, o que era bastante suspeito. A polícia achou que ele iria seguir em frente, mas o sinal do GPS permaneceu no mesmo lugar. 15 minutos depois, a polícia decidiu agir, pois sugeriram que poderia ser o local da briga. A polícia ficou chocada quando se aproximou da localização do GPS. A polícia chegou ao local e descobriu que não havia área onde as brigas de cães estavam ocorrendo. No entanto, eles percebem Cray conversando com outra pessoa em um carro com um cachorro. Um acordo parecia estar em andamento. A polícia decidiu agir. A polícia viu que Cray estava envolvido em um tráfico de drogas e decidiu prendê-lo. Mesmo que fosse o suficiente para prender Cray, havia mais do que isso. A polícia ainda estava ansiosa para derrubar toda a organização criminosa de Cray para evitar mais mortes dos pobres cães da cidade. Cray Johnson foi colocado em uma sala de interrogatório para que a polícia pudesse começar a fazer perguntas sobre o evento de luta de cães. A princípio, Cray não viu motivo para ajudar a polícia, pois nunca iria delatá-los. Mas quando a polícia pressionou Cray e lhe disse quanto tempo ele ficaria na prisão, ele começou a falar. Cray disse à polícia que só cooperaria se recebesse uma sentença reduzida. A polícia tem pensado nisso há muito tempo. Eles decidem concordar com o pedido de Cray para acabar com a briga de cães. Cray disse à polícia tudo o que eles deveriam saber para acabar com esse pesadelo. A equipe estava sendo preparada pela polícia para a incursão no campo de luta de cães enquanto eles se alinhavam. A polícia esperou meses por isso, e todos mal podiam esperar para algemar esses criminosos psicopatas. Os carros da polícia estão preparados e prontos para a operação. No final, eles dirigiram para 5 locais diferentes, todos de uma vez. Você pode imaginar que esta é uma operação em grande escala, que envolveu muitos policiais. Eles derrubaram 2 organizações criminosas e 56 pessoas foram presas. Durante a operação, a polícia encontrou 120 cães. Todos eles foram ao veterinário para serem tratados. Levaria muito tempo para o veterinário ajudar todos esses cães, mas isso não era um problema para ele. O cachorro que James havia encontrado recebeu atenção especial porque ele foi tão crucial em toda essa investigação policial. Alguns dias se passaram e James não teve notícias da polícia. Eles disseram aos pais dele que era um procedimento normal e que eles assumiriam a partir daqui. Mas hoje, a campainha tocou. James abriu a porta e viu a polícia parada ali. A polícia queria dizer a James que havia pego os criminosos responsáveis por tudo isso e que eles tinham uma pequena surpresa. Era o cachorro que James encontrou no rio. O veterinário curou o cachorro, e agora era o cachorro de James.